A paz do Senhor, bom dia! Hoje nós vamos iniciar o livro de Josué, isso mesmo. E nós vamos ler os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Josué. Mais um livro vencido, glória a Deus, já estamos ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto livro da Bíblia. Que bênção, que vitória. Vamos lá então, Josué. Capítulo 1. Josué fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto agora. Você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Preparativos para atravessar o Rio Jordão. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. E Josué disse às tribos de Ruben e de Gade e de Manassés do leste: lembre da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Capítulo 2. Josué envia espiões a Jericó. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiãos com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los.
Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoados ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o Rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: Eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og, o rei dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima, no céu, e aqui embaixo, na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometem que vão ser bons para mim, prometam que vão ser bons para minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Por isso peço que me deem um sinal, que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixe que nos matem. Os homens responderam: Nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade, por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela, usando uma corda. Ela disse: Vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: Cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa seu pai, a sua mãe, seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro da casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: Eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o Rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: Estamos certos de que o Senhor nos deu toda essa terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Capítulo 3: A travessia do Rio Jordão. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram no acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali 3 dias. Depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: Quando vocês virem os sacerdotes e levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: Purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: Peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: Por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: Quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: Venham cá e preste atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, amorreus, jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Rio Jordão vai parar de correr,
e as águas da parte de cima ficaram amontoadas no lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam da frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Dan, cidade que fica ao leste de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou por outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Capítulo 4. As 12 pedras comemorativas. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparam hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: Passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a arca da aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gad e de Manassés do leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40.000 homens preparados para guerrear marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem, e durante a vida de Josué eles o respeitaram, assim como haviam respeitado Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué: Mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança. Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão e disse ao povo de Israel: Quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que estas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Glória a Deus. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe você, sua família, e até amanhã.